Olá! Muito tem se falado sobre geomarketing, ou melhor, como muitos estão falando pela internet, marketing de geolocalização. Se você fez uma busca, encontrou meu vídeo e quer aprender o que é geomarketing, você veio ao canal certo, você está no vídeo certo. Nesse vídeo eu vou te explicar um pouco sobre o conceito, mas eu vou ir além, eu vou te trazer para uma ferramenta. E é a ferramenta mais poderosa do mercado brasileiro nos dias atuais e do mundo, porque ela já tem em outros países, ela já está expandindo para outros lugares. O mais interessante é que essa ferramenta poucas pessoas conhecem e, mais interessante ainda, poucas pessoas sabem como utilizá-la. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, certo? Bom, se você não sabe, esse é o primeiro vídeo aqui do canal GeoHacker, certo? Então, a sua grande referência para você aprender geomarketing está nascendo. Aproveita, já te inscreve e ativa as notificações. Deixa o like esperto que esse sem dúvidas vai valer muito a pena pelo conteúdo que eu vou trazer nesse vídeo. E também se tiver dúvidas ou sugestões sobre conteúdo, enfim, deixa aqui nos comentários, beleza? Então bora lá, eu já vou te mandar aqui para o meu computador e a gente vai conversar um pouco melhor sobre geomarketing. Bora lá? Bom, se a gente for falar um pouco sobre conceito, a gente pode considerar, e eu não vou entrar muito aqui em conceito, o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é que o conceito, bom, na verdade ele não vai mudar muito a forma como você pensa sobre os espaços, a forma como você entende e interpreta as oportunidades que existem no mercado. Eu quero desenvolver esse pensamento crítico em você, baseado no conceito de geomarketing, beleza? Então, o geomarketing nada mais é, se a gente for olhar para os quatro P's do marketing digital, ele está diretamente associado ao P de praça. O que a gente precisa entender aqui? O P de praça, ele pode pautar estratégias nos outros P's, certo? Então, partindo do seu local de atuação, você pode trabalhar em produto, em preço e promoção, baseado no entendimento dos perfis de consumidores que circulam, que moram nas redondezas e tudo mais. E, obviamente, entendendo, acima de tudo, qual é o seu público-alvo, certo? Então, o geomarketing ele trabalha baseado nesses fatores, olhando muito para a localização dos negócios, certo? Eu estou aqui, como eu comentei, em uma ferramenta, a ferramenta que eu considero a melhor ferramenta hoje do mercado, principalmente para quem deseja começar a dar os primeiros passos e já ter insumos de alto nível que até pouco tempo atrás não eram acessíveis a qualquer pessoa. Então, isso é extremamente relevante, certo? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você acessar essa ferramenta. Se você quiser criar uma conta gratuita, certo? Você tem diversos recursos para utilizar no plano gratuito, certo? Você pode trabalhar, inclusive, prestando serviços apenas utilizando o plano gratuito. Mas aqui eu vou trazer um pouco dessa nossa conversa inicial. Como eu comentei, o canal GeoHacker ele tem esse propósito, esse objetivo de ser a grande referência nacional de geomarketing. E aqui a gente vai sempre tentar conectar a estratégia, a teoria, esse pensamento muito proprietário que eu quero desenvolver em cada um de vocês, às ferramentas, aos dados e como explorar isso para ganhar dinheiro, para ajudar os negócios a expandirem, a crescerem e tudo mais. Então, partindo desse princípio, neste primeiro vídeo aqui do canal, eu vou navegar um pouco contigo nesses recursos aqui, tá? O nome dessa ferramenta é MapFry e o link para você acessar está aqui na descrição. Bom, eu vou criar uma camada, vou adicionar uma camada aqui, que é para a gente analisar um pouco a questão da densidade, certo? A densidade populacional, certo? Eu quero saber como que é a densidade populacional. Antes de eu ver localização, antes de eu ver qualquer coisa, eu quero ver nesse recorte aqui em Porto Alegre, qual é a densidade populacional, certo? Ele vai carregar aqui dados sobre a densidade populacional. Vou colocar para cá o meu vídeo. Olha só que interessante, tá?
Essas figuras aqui, que são essas formas geométricas, que são os hexágonos, eles mostram onde é mais escuro, é onde há mais concentração de pessoa. Então, isso quando eu vou, se a sua intenção for abrir um local, por exemplo, é muito importante que eu consiga ter essa leitura das concentrações, onde existem as concentrações, onde existem mais pessoas concentradas. Claro que isso depende de negócio para negócio, mas essa é uma primeira análise muito importante. Então, se eu pegar essa visão aqui, que ela é uma visão não de toda a cidade ainda, mas de boa parte da cidade aqui de Porto Alegre, eu consigo ver que aqui, por exemplo, essa é a região central. É o centro de Porto Alegre. Olha só a concentração de pessoas que existem aqui. Aqui existe uma grande concentração de pessoas também. Aqui existe uma grande concentração de pessoas. Então, tem uma visão ampla e macro, nesse primeiro momento, das regiões de concentração populacional. Onde vai ficando mais claro aqui é onde tem menos pessoas. Então, se a gente for pegar e fazer um desenho aqui, deixa eu te mostrar. Se a gente for fazer um desenho, a gente poderia dizer que as concentrações populacionais baseadas em volume de pessoas, em concentração de moradores, elas estão basicamente nessas regiões aqui, ó, ou nesse recorte aqui, ó. Certo? Esse aqui é um primeiro ponto muito importante de ser analisado, tá? Olha só que interessante. Opa, desenho muito grande, tá? O desenho ficou muito grande, mas não tem problema. O que a gente pode fazer a partir disso? A gente pode fazer uma leitura, e eu vou só adicionar uma camada aqui para ver a idade dessas pessoas. Por que a idade? Porque a idade é um fator extremamente relevante para o meu público-alvo. Eu preciso entender qual que é a idade da população, aonde que estão as concentrações dessa população aqui, certo? Então, a idade é um fator muito relevante. Por algum motivo aqui ele não carregou a idade. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou adicionar um pin aqui. Eu vou adicionar aqui porque aqui a gente vai conseguir criar um raio, tá? A gente vai criar um raio aqui pra gente... Ó, agora ele puxou, ó. Ele estava carregando aqui porque é muito dado, tá? Então, olha só. O que a gente tem aqui? A gente tem população de adolescentes de 10 a 19 anos, que é essa cor laranja, a maior concentração aqui. Olha só que interessante. Quantas crianças tem mais nesses recortes aqui, ó, olhando aqui de cima, tá? E uma população mais velha, 50 anos a mais, dentro dessa região onde ela é a mais populosa. Parece que tem mais crianças onde é mais afastado das regiões com maior população, né? Que interessante isso. E aqui nós temos jovens adultos, ó, jovens e jovens adultos. Jovens, vou pegar jovens aqui só. Ó, eles estão concentrados aqui, não também necessariamente nesses principais recortes. O que eu vou fazer aqui? Eu vi aqui que tem uma distribuição interessante aqui, ó. Nessa região aqui, eu vou dar um zoom e aí ele vai carregar essa distribuição mais nessa faixa aqui, tá? Ele vai carregar mais nessa faixa aqui. Ele deve estar carregando agora. Tá? Eu quero criar aqui uma análise dentro desse raio. Vou colocar um pin aqui, ó. Eu vou escrever aqui análise ponto, tá? E eu vou criar aqui uma área de deslocamento, como se eu estivesse pensando em colocar um lugar onde vai ter entrega de bicicleta e eu vou considerar
uma área de deslocamento de até 20 minutos. Tá? Vou aplicar essa área de deslocamento. Olha só que interessante. A área de deslocamento nessa região. Tá? Beleza. Vocês viram que eu estou afunilando aqui essa análise, tá? Uma análise de deslocamento dentro dessa região, onde eu peguei aqui um público mais jovem, claro, tem um público mais velho, mas tem esse público mais jovem, tá? E uma fatia dos jovens adultos. O que eu vou fazer? Eu vou desligar essa camada, tá? E eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui só deslocamento, e eu vou pegar essa área de deslocamento e eu vou duplicar ela. Opa! Eu vou duplicar ela e eu vou adicionar uma subcamada que eu quero ver dentro dessa área de deslocamento a idade da população. Olha só que interessante. Agora a gente tem dados mais próximos do negócio, onde eu considero fazer um delivery, por exemplo. Ó. Então aqui eu consigo ter uma leitura um pouco daquilo que a gente viu, só que com mais proximidade sobre essa densidade populacional. Olha só que interessante. População mais velha, ela segue predominante, mas eu tenho aqui adolescentes de 10 a 19, tenho bastante esse perfil, também tenho o perfil dos jovens adultos. Ele se encontra aqui. Tá? E também dos adultos. Então a gente tem essas concentrações, certo? Então aqui, o que eu quis mostrar? Eu quis mostrar um pouco uma análise de cima, uma análise macro, para eu entender aonde estão as principais concentrações populacionais, os maiores fluxos, né, de pessoas, né, concentrado dentro da cidade de uma forma geral. E aí, com base nisso, eu consigo ir afunilando, como a gente gosta de utilizar no marketing também, eu vou afunilando para entender as oportunidades. Isso poderia ser aplicado a um negócio. Eu quero, por exemplo, verificar um endereço específico. Deixa eu ver. Dr. Vale 555. Opa! Rua Doutor Vale 555. Por exemplo, eu poderia ver um endereço específico, um lugar que eu quero comprar para montar um negócio. Tem uma oportunidade, eu quero fazer uma análise aqui. Eu vou criar um raio aqui de 500 metros. E eu vou analisar aqui a densidade populacional, se faz sentido para o meu negócio. Deixa eu ver quantas mil pessoas moram. Tem 8.580 pessoas num raio de 500 metros. E assim por diante, tá? O que eu quis trazer aqui? Desenvolver trazer um pouco dessa análise, esse desenvolvimento de pensamento sobre inteligência espacial quanto ao contexto urbano, as concentrações de pessoas e aí ir descendo aos poucos, baseado em entendimento de qual é o seu público ou público-alvo do seu negócio. Isso está em uma faixa etária. Claro que existem diversas outras variáveis a serem analisadas, mas essas são algumas que eu quis trazer. Nessa ferramenta existem diversos outros recursos e a gente vai olhar um pouco para eles, tá? São recursos, a gente consegue ver até o fluxo de pessoas, por exemplo, que circula no lugar. Então, até isso nós conseguimos ver. Então, esse primeiro vídeo, quis trazer um pouco o que é o geomarketing e já te trazer um pouco para esse mundo de ferramental, que é algo que a gente vai explorar bastante aqui no canal. Certo? Espero que você tenha gostado, que você já tenha se inscrito, beleza? Ativado as notificações, que assim você sempre vai ser informado ou informada quando um vídeo novo falando sobre geomarketing entrar aqui no canal. Beleza? Então é isso. Nos vemos em um próximo vídeo. Até lá!